Uma boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja transbordando na sua vida. Amém? É bom saber que você está vivo ainda, que nós estamos escapando dessa pandemia. Eu louvo a Deus poder reencontrar vocês aqui. Tenho dito aos pastores por onde eu ando que eu particularmente agradeço a Deus não estar na pele deles. Quando a pandemia começou primeiro na Itália, todo aquele movimento, a Itália parou, foi um dos primeiros países a enfrentar essa onda devastadora da Covid. Eu já estava no Brasil, decidido passar um ano sabático, um período sabático, não um ano, mas um período sabático. Então eu não sofri o efeito da parada do ministério por causa da pandemia. E quando ela chegou no Brasil, eu vi os meus pastores e amigos se virarem nos 30 para poder dar conta de uma igreja em meio à pandemia. De um lado eu estava intercedendo pelas igrejas que conheço e que amo, mas por outro eu estava dizendo, Senhor, obrigado porque eu não estou nessa parada. Eu estou livre. Tu me, por graça e misericórdia, que não tivesse com os outros, tivesse comigo, com os outros pastores, tivesse comigo, de eu não estar com um rebanho, tendo que lidar com cultos online, com essa distância, e de prover consolo e conforto, direcionamento para uma igreja grande como a do Brasil. E particularmente me senti privilegiado de ter parado antes, quando todos teriam que parar de todo jeito. Por isso, Heraldo, minha solidariedade, a minha oração sempre por ti, pela igreja. E louvo a Deus, poder agora ver a igreja reabrindo. Na Itália, estamos 3 meses à frente nesse processo de pandemia, não é? Todas as flexibilizações já estão sendo feitas e uma segunda onda está para vir. O que sugere que essa pandemia só vai parar, de fato, com a vacina, e essa é a nossa oração. Que o Senhor mais rápido providencie o surgimento dessa vacina e que a gente possa ver cessar toda essa praga que tem assolado as nações. Amém? E temos orado pelas famílias, nós já temos aí mais de 100 mil mortos. A nossa oração é para que essas pessoas tenham partido com o Senhor e que a igreja possa ter testemunhado a essas pessoas para que elas nos encontremos em breve. Amém? Também fico feliz de poder voltar aqui e ministrar no Dia dos Pais, né? Tenho refletido muito. Meus filhos chegaram agora a uma fase, para mim, muito especial. A Rafaela fez 21 anos, não é a maior idade, o Vitor 19. E esse período de reflexão, eu usei para gastar muito tempo com muitas coisas. E entre eles eu pensei muito sobre a história de ser pai. E fiquei imaginando se eu pudesse voltar no tempo e começar novamente lá no século passado, porque se vocês não sabem, eu tive 2 filhos, um em cada século. No século XX eu tive a Rafaela, no século XXI eu tive o Vitor. Então se eu pudesse voltar lá no século passado, em 1999, quando a Rafaela nasceu, talvez eu pudesse tentar fazer diferente tantas coisas na minha função de pai. Pensei muito sobre isso, mas trago comigo um texto que me traz consolo, não pela postura do dito cujo que nós vamos ler, mas por aquilo que Deus tem me dado hoje com os meus filhos, a graça de vê-los no caminho do Senhor. Por isso, abra sua Bíblia, em 1 Reis 11, de 1 a 13, eu queria partilhar com vocês a experiência, o que a Bíblia fala sobre os últimos dias do rei Salomão, o maior rei de todos os tempos. Com a Bíblia aberta, mas sentados, você pode nos acompanhar. O texto diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes a nações sobre as quais o Senhor ordenara expressadamente aos filhos de Israel: não vos entreis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir a seus deuses e divindades,
Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. E teve ele 700 esposas princesas e 300 concubinas. E suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguir a Astarode, deusa dos Sidônios, a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o seu coração, como procedeu seu pai, Davi. Nesta época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. E fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então o Senhor se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhes aparecera, ele advertira 2 vezes. Ele ordenara determinantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardastes a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti o teu reino e o darei ao teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não farei enquanto viveres. Eu tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei o teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Feche seus olhos um instante. Oremos outra vez. Amado Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos são tuas palavras, Pai. Que sejam assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Salomão foi o maior rei que Israel teve na questão de sabedoria, na questão de construções. Ninguém edificou tanto, mas Salomão na questão de construções, ninguém edificou tanto, mas Salomão tinha uma origem muito estranha e graciosa. Davi teve muitas mulheres e ele poderia casar com todas elas, todas as mulheres solteiras de Israel. Porém, Salomão era o segundo filho de um grande erro de Davi, o rei. Davi se apaixonou por uma mulher casada, o qual mandou matar o esposo dessa mulher, a Betseba. E esse filho que nasceu, o primeiro filho que nasceu dessa relação, ele então morreu. Na verdade, nasceu morto, como juízo de Deus sobre Davi. Mas imediatamente, depois do Salmo 51 que vocês leram hoje, que é uma confissão de Davi, quando ele entende, ele pede perdão do seu erro, Deus, por misericórdia e graça, perdoa Davi. E a prova desse perdão é que Deus daria a ele um novo filho. E esse filho seria justamente o herdeiro do seu trono. Porque Deus é o Deus que apaga todas as nossas transgressões. E enquanto os nossos erros sejam extremamente gigantescos, a graça e o amor de Deus é infinitamente maior do que tudo quanto possamos fazer. Amém? Deus é um Deus que perdoa o pecado. E Deus o fez assim. Então, Salomão já nasceu sob o estigma da graça de Deus sobre a vida do rei Davi. E ele cresceu sabendo, porque era notório, era de saber público sobre o erro do rei. De modo que ele era a expressão da graça de Deus sobre a vida do rei.
E Davi teve muitos erros. Davi cometeu muitos equívocos. Era um cara que tinha sangue nos olhos e matava 3x4. Mas Davi, no fundo, era um cara temente ao Senhor, que amava o Senhor. Conquanto ele errasse, ele ensinou seus filhos a amarem também o Senhor. A ponto de Salomão crescer ouvindo sobre essa graça e esse amor de Deus. E nós percebemos esse ensinamento na vida de Salomão, quando ele se torna rei. Mesmo vendo o pai em guerras, mesmo vendo o pai cometer erros sobre erros, em alguns aspectos da vida de Davi, ele cresceu ouvindo sobre esse Deus e essa graça dele de tal modo, que depois de adulto e quando se torna rei, Salomão faz uma oração acertadíssima, belíssima, quando ele tem a graça de Deus e poder construir o templo, o primeiro templo e o grande templo de Jerusalém. E quando ele vai consagrar naquela oração, para ele está muito claro que a misericórdia de Deus se estabeleceu sobre a vida dele e sobre todo Israel. E que o templo, na verdade, era um ponto de encontro para que a graça de Deus e a misericórdia de Deus se estabelecesse por todas as pessoas do mundo. Por isso, naquela oração, ele diz: quando o estrangeiro vier aqui, desesperado porque seus deuses falharam, e orarem a ti em direção a esse templo, ouve, Senhor, nos céus e abençoa esses estrangeiros. Porque Salomão tinha certeza que os deuses das nações eram deuses falsos, e ele cria no Deus verdadeiro. Se você estudar todas aquelas declarações da intercessão, da consagração do templo, você vai perceber como o coração de Salomão era tranquilo, consciente, coeso na sua declaração de fé no Deus de Jeová e na sua graça e misericórdia. O problema é que Salomão começou a prosperar por causa da sua sabedoria, e ele decidiu então olhar para o seu reino como um grande projeto de vida. Ele foi o rei que mais teve paz, fama e riqueza. Ele foi o único rei que não precisou desembanhar a espada para ir à guerra. Nenhum Deus fez tantas proezas quanto ele. Eu estava no ano passado numa feira de chá na Itália, estávamos na cidade de Trieste, e aí eu fui dar uma volta na feira. Essa feira era na verdade uma feira típica da França, realizada na cidade ao nordeste da Itália, e havia lá um chá da rainha Sabá. E eu disse: mas olha, por que esse chá? E era um nome dado àquele chá justamente para homenagear a proeza de uma rainha que saiu lá da África, foi andando até o Oriente Médio para querer conhecer o rei. E a partir dali também usei como possibilidade de evangelizar a menina que estava me apresentando sobre o chá. Você sabe por que esse chá tem o nome Rainha de Sabá? Sabe quem foi ela? Ela disse: não, eu também não sei, mas eu sei um pouco do que ela fez. E aí contei a trajetória dela para ir conhecer o rei Salomão. Tamanha a fama desse rei. Ele também construiu o que ninguém nunca construiu. E construiu tanto que quando ele terminou o seu reinado, o seu filho, Roboão, que o assumiu, Israel estava já exausto de construções e disse: meu rei, você vai continuar construindo como seu pai, porque a gente já não aguenta mais tanta construção nesse meio do mundo. Construa menos, pare de fazer tantas obras, porque já estamos bem com tanto que ele deixou. Agora olhe, Salomão, ele cometeu, apesar de tantos prestígios e fama, poder, riqueza, Salomão desfrutou de uma alegria muito profunda, pois ele não tinha inimigos, riqueza inestimável, tinha uma realização profissional muito boa, desfrutou dos prazeres que quis, teve todas as mulheres que desejou, teve até mais do que precisava, né? Na conta ali a coisa era demais. Você imagina quase 1000 mulheres, uma vez que você tem 365 noites por ano, a escala era, né? Não tinha como aquela conta funcionar. Mas olha,
tudo isso não garantiu a Salomão o sucesso como pai. Salomão falhou aonde não poderia falhar. Salomão não conseguiu acompanhar os filhos. Primeiro porque teve filhos de diversas mulheres. Isso fez com que ele não conseguisse fazer o que o rei Davi fez, que apesar de ir muito para a guerra, transmitiu a fé aos seus filhos. Coisa que era muito prático daquela época, onde os pais sentavam com os filhos e ensinavam. Com o passar do tempo, isso foi perdendo a força e o poder. Mas nossos filhos eram evangelizados pelos pais e pelos avós. Por isso a família era patriarcal, estava centrada. Não era dever da mulher ensinar a Bíblia, nem orar por ela, pelos filhos, nem pela família. Era dever do marido. A mulher era uma auxiliadora nessa função. Ela, como adjunta, ela apoiava e ajudava o marido na tarefa, não é, de sacerdócio. A gente tem visto muito, hoje em dia, essa discussão sobre pai. E há pouco tempo nas redes sociais houve um furdunço imenso por causa de uma propaganda, de uma publicidade aí de um produto de beleza. E a igreja entrou no campo dessa discussão, engoliu a seta, discutiu. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós estamos discutindo sobre quem pode ser e quem não pode ser pai. Mas pouco temos discutido sobre a função de ser pai. Nos irritamos quando a sociedade, o mundo, apresenta um arquétipo de pai que contraria a palavra de Deus. Mas não estranhamos quando nós não nos comportamos como pais segundo o padrão de Deus. Mas não estranhamos quando nós não nos comportamos como pais segundo o padrão de Deus. Isso é assustador. Porque o mundo não tem que seguir a Bíblia. Não, o mundo não tem que obedecer a Bíblia. O mundo não tem que andar na luz. O mundo não tem que ser obediente à palavra de Deus, porque ele é o mundo. Não se espera do ímpio que ele seja cristão. É idiotice esperar que o mundo seja cristão, porque ele não é. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que ele anda em trevas, então nós não podemos julgá-lo segundo a nossa luz. Mas também é inadmissível que a igreja não julgue a si próprio, que ela não tenha coragem de avaliar a si próprio. E a pergunta é: você tem sido um pai segundo os padrões bíblicos? Você é o sacerdote da casa e sua esposa a auxiliadora? Há essas funções claramente, porque olhem, a pandemia não fechou igrejas. Não, ela interrompeu a celebração dominical. Mas a igreja é você, ela não foi fechada. Amém? Conquanto fosse muito difícil trabalhar com mídia, e até hoje eu não me acostumei, essa história de ter cultos transmitidos online, não é a minha praia, a minha capacidade, não é, de lidar com mídias, essa minha veia artística nasceu greguenada, entupida, não tem como. Eu não consigo lidar com essas mídias e eu preciso me modernizar. Não, meu pastor Heraldo? Eu queria ter a eloquência das minhas sobrinhas, ali, ó, a Ruth e a Raquel, com uma câmera e elas fazem show. Né? Eu queria ter essa, eu fico olhando para elas, meu Deus, essas meninas não puxaram o tio, graças a Deus, porque a coisa é difícil. Mas olhe, é dever da igreja. A igreja precisa entender que a pandemia não fechou a igreja, mas tem uma coisa que fechou a igreja. Na Europa nós temos muitas igrejas fechadas. E sabe por que elas fecharam? Não foi só porque a igreja não evangelizou lá fora. Foi porque a igreja não fez o dever de casa, evangelizou os filhos. E quando os pais iam à igreja, os filhos não iam, porque eles não ouviram falar do Senhor. O resultado é que os filhos ficavam em casa, a igreja passou a ser a igreja de idosos, e quando os idosos partiram para a eternidade, a igreja foi fechada. Não precisou da pandemia para fechar as igrejas da Europa. Ela, por si só, tratou de dar cabo disso. A igreja entrou em colapso quando os pais deixaram de sentar e falar do amor aos filhos. Veja o que acontece com Salomão. Salomão, primeiro,
deixou de caminhar com seu pai, como seu pai com o Senhor Jesus Cristo. Salomão já não tinha prazer, Salomão tinha tantas conquistas, Salomão tinha tantas mulheres no pé do ouvido dele, você já imaginou? Não é? Você tem a sua esposa, às vezes é tanta coisa para conversar, eu não sei se você passa muito tempo fora de casa, eu volto, os relatórios, as coisas para contar, e as mulheres são minuciosas nos detalhes, então ela conta uma história que poderia ser dita em 2 frases, mas é claro que ela não vai dizer em 2 frases, ela vai contar toda a história desde o começo, espera que você lembre todos os detalhes daqui a 2 dias, porque ela vai dizer, mas eu falei isso a você. E ela vai contar, o que ela poderia dizer assim, faltou gás, ela não vai dizer faltou o gás, ela diz, olha, é porque eu estava cozinhando e a comida estava tanto tempo na panela e faltou o gás, e o gás eu tive que ligar para a pessoa não pôde vir pegar, e ela vai contar todo o enredo, depois faltou gás, eu fui, comprei e instalei, pronto, resolvido. Você imagina 10 mulheres contando uma história para você, quando você chega em casa, e 100, a sua agenda agora é só para ouvir, você vai passar um mês em casa só ouvindo o relatório das 100 mulheres, e quando você tem 1000? Você não tem como ouvir. A relação com a família foi diluída pelas suas atividades, ele já não tinha isso. Ele então começa a, primeiro, perder contato com o seu Deus. Tinha tantos afazeres que ele já não tinha tempo para ouvir o Senhor. Ou estava construindo, ou estava ouvindo a família, ou estava ouvindo a história, já não conseguia gerenciar tudo. Muitas vezes queremos crescer tanto e tão rápido, sem entender que Deus permite que a gente cresça devagarzinho para a gente não perder Ele. Mas Salomão foi meteórico. Ele surgiu, cresceu rápido, se tornou grande, de tal forma que ele já não conseguia encontrar tempo para o Senhor. De modo que todas as coisas começaram a afastar lentamente. Depois, ele não só fez isso, mas ele começou a desobedecer as coisas mínimas que ele precisava para estabelecer um elo com Deus. Decisões não só de estar na presença de Deus, mas agora de fazer aquilo que não era da vontade de Deus para a vida dele. Como resultado dessa vida, Salomão provavelmente pensou como nós pensamos. Eu preciso trabalhar muito para deixar o máximo para os meus filhos. Patrimônios, carro, casa, empresa. Eu preciso deixar uma estabilidade aos meus filhos. Dar aos meus filhos o que eu não tive. Esse é um discurso muito forte na Itália. A Itália diz assim: primeiro, eu quero dar aos meus filhos o que eu não tive. Então, para isso, eu vou trabalhar muito, ainda que tenha que deixar ele na mão de tutores, de uma babá. E mais, para evitar dividir o patrimônio, eu vou ter só um filho. Assim, tudo que eu tiver é dele. Então, essa criança nasceu sem irmãos, então logo perdeu o sentido de família, e cresceu sem os pais, logo esqueceu os princípios dos pais. Aprendeu provavelmente muito do que tinha na rua ou do que a babá ensinava. Resultado, uma família cristã viu seus filhos longe do Senhor. Mas esse era o projeto que eles tinham. Eles queriam deixar a melhor saúde, o melhor país, e eles deixaram um país extraordinário. Eles saíram da Segunda Guerra Mundial totalmente destruídos e reconstruíram a nação em menos de 100 anos. E deram ao italiano um dos melhores países para se ver do mundo. Esse país não é cristão. Lembro-me que quando eu estava conversando com uma professora que me arrumaram uma professora, ela não era cristã, na verdade ela era dupla cidadania, ela era francesa e italiana, 2 nações impregnadas do cristianismo, de avivamentos históricos, e quando ela começou a me ensinar, eu também ensinei um pouco de português, e para ensinar um pouco de português eu contei porque eu estava lá. E aí pude falar que eu estava lá para falar do amor de Deus. E ela ficou impressionada. E quando eu terminei de falar de Jesus Cristo, da sua salvação, ela disse: ninguém nunca me falou isso. Eu disse: você faz parte de 2 nações extremamente católicas, a França e a Itália. E como é que você nunca ouviu falar que Jesus Cristo era o Salvador do mundo? Ela disse: não, eu já ouvi falar muito de Jesus Cristo, mas que Ele era o Salvador dessa forma, não. Porque provavelmente seus pais e avós, que andaram pelas igrejas, não cumpriram o dever de casa, não falaram. Salomão deixou de repassar aquilo que aprendeu do rei Davi para os seus filhos. Salomão deixou de repassar aquilo que aprendeu do rei Davi
para os seus filhos. E para piorar, ele não só não passou, mas ele permitiu, e aí se omitiu como pai, ele permitiu que suas esposas ensinassem aquilo que seus deuses ensinavam. Provavelmente, para não contrariar mulheres, Salomão então decidiu dar a cada uma aquilo que nós ouvimos hoje que é politicamente correta. Cada um tem sua expressão de religião e respeite a todas, e é bom que você respeite. E Salomão respeitou. Diz o texto que lemos que Salomão fez um altar. Você quer que Deus? É tal Deus. Então está lá, Moloque, está aqui um Deus. E Moloque era um Deus a qual você sacrificava crianças. Então está aqui o altar a ele, adore a ele, sacrifique aí crianças. Ali é outro. O que é esse Deus? Está aqui Astarote, está aqui a Deus, aqui adore a ele. E ele então permitiu que na verdade cada mulher sua tivesse sua religiosidade. O que aparentemente é correto. Cada um tem sua expressão de fé. Mas biblicamente não. Deus não deu filho a você para que ele fosse criado ao relento. Deus confiou filhos a você para que eles fossem os verdadeiros discípulos. Claro que você não pode determinar que eles vão ser salvos. Mas Salomão se equivocou. Porque Salomão esqueceu de contar sobre a salvação aos seus filhos. Você não pode levar ninguém a Cristo, mas você pode levar Cristo às pessoas. Você não pode forçar nenhum filho seu a entregar a vida a Cristo, é verdade, mas você pode ensiná-los a crescer na presença de Deus. Você pode sentar com eles, você não pode dar essa tarefa à igreja, você não pode dar essa tarefa à internet, você não pode dar essa tarefa ao pastor. Quantas vezes como pastor alguém diz assim: Oswaldo, eu preciso que você venha aqui falar ao meu filho de Jesus. Eu disse: eu posso, não tem nenhum problema desse, porque eu falo a quem me aparece na frente. Mas na verdade, um filho de crente não precisa ser evangelizado pelo pastor da igreja. A função de um pai bíblico é sentar com essa criança e colocar, inculcar, diz o apóstolo, diz Paulo a Timóteo, diz o Senhor lá no livro de Josué, inculcar essa verdade na cabeça dessa criança, até que ela conheça, ela saiba sobre a salvação. É claro que ela vai tomar a decisão pessoal, porque você não pode tomar. Diz Armando Filho, a experiência pessoal de conversão, e ninguém pode impor aos seus filhos o conhecer ao Senhor. Mas acredite, como filhos pequenos, é fácil partilhar a fé com eles. Até porque, até uma certa idade, você é o herói deles. É claro que o dogmatismo será quebrado mais na frente, ele vai aprender a ouvir outras pessoas, mas aquilo que foi ensinado lá atrás vai ficar no coração dele. Ele vai poder avaliar aquilo que o pai ensinou e aquilo que o mundo está oferecendo, e vai poder fazer escolhas acertadas. É provável que alguns se percam. É verdade, dos que ouviram Jesus Cristo, o Judas se perdeu. Mas é inadmissível que crianças cresçam sem ouvir o evangelho da boca dos pais. Salomão fez isso. Salomão deixou de partilhar sua fé com os seus filhos. O resultado está no final do texto que lemos. Queria que você voltasse para ele e veja o que o Senhor vai dizer a Salomão. Versículo 11. Por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando, considerando, você está com a Bíblia aberta? Considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardastes a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti o teu reino e darei a teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, o teu pai, que fez o certo quando te instruiu no meu caminho. Veja a aliança de Deus com o pai. Ele não levou em conta os erros de Davi, ele levou em conta o acerto de Davi. E ele assim: segundo, por amor a Davi teu pai, não estiver vivo, porque eu poderia fazer isso sobre você, mas teu pai fez tanto diante de mim e por você, que é por amor a ele, Salomão, eu vou te poupar da dor que você merece, de ver o fracasso dos seus filhos.
Mas eu não vou fazer isso agora, porque seu pai fez o certo, apesar de você ter feito o errado. E mais, eu o tirarei da mão do teu filho, mas mesmo assim, quando eu for pesar a mão sobre o teu filho, que cresceu sem ouvir o evangelho por culpa tua, eu não luta esmagadora. Eu não tomarei, versículo 13, o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo. E vocês lembram que era a tribo de Judá. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido, 10 tribos vão formar o Israel do norte, cujo centro seria Samaria, e as outras 2 tribos vai se tornar o reino de Judá, cuja sede é Jerusalém. E é na tribo de Judá que vai vir o Messias, o Salvador do mundo. Veja como Deus se compromete quando um pai trabalha. E aí o Senhor diz assim: eu vou deixar uma tribo, por amor e consideração a quem? Por amor e consideração, olha o que diz a Bíblia: vou deixar com teu filho um pedaço do reino, mas por amor a ti, Salomão. Amém? Não, por amor a Davi, o avô dele. Porque o avô dele se comprometeu em criar os filhos no caminho do Senhor, e fez isso de modo que você, Salomão, apesar dos erros de Davi, você cresceu ouvindo sobre o Jeová, que cuida de Israel, o Deus de Israel. E agora eu tenho um compromisso com o seu filho e com as gerações futuras, mas não é por causa de você que foi tão sábio, soube fazer tantas coisas certas, mas errou justamente onde não podia errar. Salomão acertou em todas as coisas. Eu vi um comentário bíblico que dizia: Salomão não teve guerra por uma razão bem estratégica. Salomão chegava naquele reino e casava com a filha do rei, trazia ela para ser sua esposa. Logo, o rei daquela nação não iria atacar seus netos, nem seu genro, nem seus netos, nem sua filha, e aí não podia atacar. Então Salomão teve estratégias extraordinárias e alianças extraordinárias para não ter guerra com ninguém. Fez tantas coisas certas, mas errou aonde não podia errar: na sua fidelidade ao Senhor e na transmissão dessa verdade a seus filhos. Queridos, eu não sei como está a sua história. Quando eu olho para trás, acredite, eu percebo quantos erros eu cometi na educação dos meus filhos. Eu queria livrar meus filhos dos meus problemas, das minhas limitações. Eu nunca pensei que fosse tão difícil educar filhos, até porque eu nunca dei trabalho na educação da minha mãe para mim. Eu sempre fui um bom menino. Ah, coitado, né? Iludido, né, mamãe? É verdade. E eu achava que minha mãe exagerava quando dizia que eu dava trabalho. Aí eu tive Rafael e Vitor, meus filhos são uma bênção, mas meu Deus, olhe como dá trabalho educar, ensinar princípios. E é claro, nessa tarefa, eu cometi muitos erros. Eu já cheguei a pedir perdão aos meus filhos por tantos equívocos e erros, e se eu pudesse, pouparia meus filhos de mim mesmo, por causa das minhas limitações e fracassos e defeitos. Mas uma coisa, eu fiz desde cedo. Eu inculquei sobre salvação na vida deles. Eu comecei a evangelizar a Rafaela no ventre ainda materno. E Rafaela com 4 anos, hoje ela não diz mais isso, mas era 4 anos, disse assim: eu quero morrer logo. E um dia uma pastora perguntou a ela por quê. Ela disse: porque eu queria me encontrar com Jesus logo, eu queria ver Jesus. Tamanha a paixão pelo Senhor. Agora na quarentena eu estava um pouco afastado de casa e vi minha filha dizer: maratonei a Bíblia. Concluí minha leitura bíblica na quarentena. Vejo o Vitor criar grupos de WhatsApp, ele e a namorada dele, para estudar a Bíblia junto comigo. E eu fico feliz, porque com quanto eu não tenha dado tudo o que eles precisavam, eu dei tudo aquilo que eles não poderiam abrir mão de ter, que era a salvação em Jesus Cristo. E os dois hoje confessam Jesus Cristo como Salvador. Essa não é a tarefa de qualquer pessoa. Essa é a tarefa dos pais aos filhos. E você não pode terceirizar isso. Não se queixe das definições de pais que o mundo tem. Se você é incapaz de seguir o que a Bíblia diz, ninguém é responsável pelos seus filhos, é você. É maldição para um pai alguém precisar orar pelo filho dele quando ele não o faz. Jó, a Bíblia diz que Jó, ele sacrificava. Seus filhos iam para a festa,
ele no dia seguinte ofertava a Deus, dizendo: Senhor, pode ser que meus filhos tenham cometido algum pecado grave contra ti, perdoa eles. Não era ninguém, nem um sumo sacerdote, era o próprio Jó que fazia isso. É dever do pai. E o meu desejo para você, o meu desafio, é que é hora de você sentar, e o meu desejo para você, o meu desafio, é que é hora de você sentar e falar sobre redenção ao seu filho. Mas olha que eu não estou falando sobre igreja, eu não estou falando sobre Bíblia, eu não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre salvação. Nessa pandemia eu pude ministrar de forma online sobre evangelismo a uma igreja lá em Goiânia, e uma das coisas que eu disse: olha, fale sobre o que você, se você tivesse chance de falar para alguém, o que você falaria? E as pessoas já não sabem falar sobre salvação. Elas têm dificuldade de sentar com alguém e explicar claramente o plano redentor. Deus te ama, você é pecador, Jesus morreu na cruz, você precisa entregar a sua vida. Claramente, a razão por que isso acontece. Falamos de muita coisa em torno à Bíblia, mas nós não falamos diretamente, de forma aguda, sobre o que é redenção e salvação. De modo que se seu filho morrer hoje, para onde ele vai? Ele sabe claramente sobre o caminho dos céus. Ele tem certeza claramente que, fechando os olhos aqui, irá entrar na presença do Senhor eternamente? Ou ainda há dúvida sobre ele? Ou ele ainda não entendeu isso? Se você ainda não entendeu isso, você precisa conversar com o seu pastor. Pastor, me ajude a entender claramente como eu apresento o plano redentor aos meus filhos. Eles vão crescer sabendo que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Porque isso fará toda a diferença mais na frente. Quando ele estiver distante de você e você já não tiver mais o controle sobre ele. Quando ele já tiver da idade dos meus, igual você não tem mais gerência nenhuma sobre eles, porque são maiores de idade, eles na sua frente podem até se comportar no padrãozinho, arrumadinho, engomadinho, mas por trás, pois ele vai passar mais tempo longe de você do que perto, ele pode tomar os caminhos que forem. E é preciso que ali esteja claramente a verdade do Evangelho, para que sob a luz do Evangelho ele tome decisões sábias. Provavelmente a geração dele não é a minha. Pensam diferente. Tem valores até diferente da nossa. Eles já se adaptaram à igreja preta, que eu não entendi como é que é isso, né? Eu ainda não consegui me adaptar a essa realidade de igreja preta. É complicado. Não sei se é para a luz brilhar mais, eu ainda não consegui entender. Aqui é só uma forma brincalhona de querer entender muito o que eles pensam e como eles pensam, mas é um jeito diferente de ser. E já fui com eles, eu vou lá conhecer essas igrejas aí que você está dizendo, filho, que é pipoco, eu vou lá. Sabe, já vi pastores pintando igreja preta, o cara diz, mas é o jeito deles, é a expressão religiosa deles. O que não pode estar confuso no coração deles é o evangelho que eu ensinei logo cedo. Aquilo que eu aprendi do pastor Cláudio Arthur, pois meus pais ainda não tinham clareza sobre salvação e Deus teve que intervir. Mas que depois de conhecer, já não poderia negar aos meus filhos essa salvação. Queridos, Salomão errou onde não podia errar. Como pai, eu não quero que você acerte tudo. Mas meu desafio hoje, em orar por você, eu queria que você fechasse os olhos por isso. Eu queria convidar os pais aqui na frente. Eu posso, pastor Heraldo? Pais, vem cá. Pai. Você que é pai, segundo o padrão bíblico. Eu quero dizer a você que não me ofendeu a publicidade daquela empresa de cosméticos sobre pai. Não me ofendeu. Porque eles não determinam o que é um pai. Até porque eles pensam como o mundo. Mas me preocupa se eu estou sendo o pai que a Bíblia diz para ser. Porque eu não vou prestar conta do mundo, eu vou prestar conta da sociedade. De mim é Deus. Que foram confiados a mim. E eu disse, Senhor, eu não quero errar onde tem que errar. Era bom que eu nunca errasse, que eu nunca pecasse. Mas eu peco. Eu não posso livrar meus filhos dos meus erros. Davi errou muito. Salomão também. Só que Davi não errou onde não podia errar. Ele ensinou o caminho do Senhor aos seus filhos. Salomão errou onde não podia errar. Ele fracassou nisso. Eu queria que você dissesse, apresentasse ao Senhor, eu quero acertar onde tem que acertar. Eu quero tomar a responsabilidade dos meus filhos, eu quero sentar com eles.
E talvez seus filhos já cresceram. Acredite, os netos vêm aí. E lembre-se que Deus abençoou o filho de Salomão por amor a quem? Ao avô. Já imaginou que beleza? Deus que abençoa a fidelidade de geração em geração. O seu acerto hoje pode determinar a bênção dos seus netos. Quantos avós hoje têm seus netos no mundo? Provavelmente porque não ensinou direito ao filho, ou não ensinou ao filho a também ensinar os seus netos, e hoje choram lamentando seus netos estarem longe do Senhor. Que esse erro não esteja sobre nós. Amém? Diga: Senhor, eu quero ser capacitado a ganhar meus filhos e meus netos para Cristo. Eu não quero que ninguém faça isso, mas eu quero ser o sacerdote da minha casa. Eu não vou delegar isso à minha esposa, embora ela possa ser minha auxiliadora nessa tarefa, e eu preciso da ajuda dela, mas eu não vou deixar sobre ela essa responsabilidade. Não vai ser responsabilidade partilhada, vai ser assumida. Eu vou ser o cabeça dessa história. Meus filhos vão conhecer a redenção de canto a canto por mim, e eu vou ser pai segundo esse padrão que tu queres que eu seja. Amado Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, porque foi como um pai que tu te apresentaste à humanidade. E quando iniciasse essa história de fé, nos desse a graça de usar essa expressão como um pai da fé, desde Abraão, mostrando, Senhor, que cuidar espiritualmente de pessoas é assumir a paternidade e responsabilidade dessas pessoas diante de Ti. Se é verdade, Senhor, fazer isso diante do mundo, é muito mais verdade fazer isso dentro da nossa casa e com os nossos filhos. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que todo o tempo nos capacite e nos desperte a evangelizar e a discipular nossos filhos nos Teus caminhos. Que nós não ensinemos eles a serem meros religiosos, mas que possamos ensiná-los a serem apaixonados por Ti, a conhecer toda a verdade que está em Cristo Jesus sobre o Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia. E não só a conhecer, mas a serem fiéis em toda a vida, Pai. Para que quando forem velhos não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que venha ser conosco, que capacite não só os que estão aqui, mas os que estão nos ouvindo, Senhor, via as redes sociais. Pai, que em nome de Jesus seja derramada a unção, Senhor, da graça de ser Pai, segundo o Teu modelo, segundo o padrão daquilo que Tu tens escolhido para nós. E que, Senhor, cada um de nós se sintamos incomodados a acordar e a sentar com nossos filhos, estudar a palavra, a orar com eles, a ministrar sobre salvação, a deixá-los fazerem perguntas, a questionar, Senhor, a nossa fé, a rasgar com eles nossos corações, nossas fragilidades, para que eles saibam que com quantos nós temos erros e temos falhas, somos apaixonados por Ti, que eles sejam inspirados a Te seguir através da nossa paixão por Ti, Senhor. Faz isso em nome de Jesus, que os nossos lares sejam edificados, e que essa praga que fechou a igreja da Europa, essa falta de evangelização dentro de casas e igrejas, pois a pandemia fechou, Senhor, temporariamente, já estamos novamente reunidos em massa. Falta de evangelizar nossos filhos poderá fechar a nossa igreja para sempre, Senhor, e nós não queremos isso. Por isso nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.